Vamos aproveitar que você está em pé. Nós dividimos uma palavra, Lucas capítulo 18. É esse mesmo? 15? Também achei que era o 15. 15:8. Volta aí uma página então, quem está com Bíblia. Lucas 15:8, 9 e 10. Olha lá, é esse aí. Que diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha dracma ou a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus, se assente. Vocês estão felizes, como já foi perguntado? Quem está feliz aí com Jesus Cristo? Amém? Quem veio no congresso aí? Quem está com saudade de outro congresso? Então eu já quero anunciar aqui que está chegando, agora não um congresso, mas o próximo evento nosso, daqui uns meses, será um retiro. Mas não é para todos. É um retiro para adolescentes. Só para aqueles que têm até 15 anos. Quem tem 15 anos aí? Olha aí, ó. Estamos vendo um local ainda, né? Vendo um lugar ainda. Mas os mais velhos não fiquem tristes, porque depois do retiro adolescente vem o retiro para 18 mais. E glória! Esses serão os eventos. 16, 17 está fora. Não oraram, não tem nem idade para baixo nem para cima. Vamos ver o que nós vamos fazer no caso desses aí, né? E 16, 17, eles querem alguma coisa para eles, mas se virem, vamos fazer um retiro de vocês. Mas estamos retornando, né? Recomeçando o nosso culto trust depois, né, do nosso congresso, que foi uma bênção de Deus, né? Uma bênção de Deus. Glória a Deus por isso. E o texto que nós lemos aqui fala sobre uma mulher que perdeu o quê? Dracma. Vamos pegar ali desse meio dessas aqui que estão conversando ali. O que é uma dracma? Grita aí. Essas meninas aqui. O que é uma dracma? Não fazem mínima ideia. Vamos ver essas aqui da frente. Aqui sabem. Essa aqui, ó. O pessoal inteligente está aqui, ó. O que é uma dracma? Moeda? Ó, uma boa dica. O que você acha que é uma dracma, jovem? Concorda com ela ou não? Concorda? E você? Também concorda? Aí no fundão, galera do fundão lá, Samuel que está conversando. O que é uma dracma? Quem que está gritando? Moeda? Sim, gente. Dracma era uma moeda grega. E que tinha o valor de cada dracma, valia mais ou menos não. Valia tinha o valor de um dia de um trabalhador braçal. O preço o valor da moeda, da dracma, é o mesmo valor do denário. Quando você lê lá na Bíblia, denário, um denário, também uma moeda. Não tem a moeda real? Quais mais moedas tem hoje? Dólar? Tem dólar? Quem tem dólar aí? Ó, tem uns que tem dólar aí, são tudo americanos esses aí, né? Não vai fazer igual no discipulado ontem, né? Quem que tem 1 milhão? Eu falei, pela fé. Falei, vá pra lá. Então tem a moeda dólar, a moeda real. Qual mais moeda? Qual que é a moeda valorizada? O euro. Uau, o euro é uma moeda. E tem um valor. 1 euro vale X valor. 1 real vale nada. Mas enfim.
$1. $1 tem um valor. E a dracma era uma moeda que tinha esse valor. Era bem valorizado, né? Porque se pegar o valor o dia aí de um peão aí, do trabalhador braçal, quanto estão pagando hoje mais ou menos? 90 pila? Tá barato, gente. Vai ser no Brasil, né? Quanto que é o valor lá no Canadá, Emily, de um diarista, de um trabalhador? Lá eles fazem, lá é por hora, né? É 25 dólares a hora. Quem consegue me fazer aí 8 horas? Vamos fazer 8. Eles trabalham 6 lá, né? 200? Show! 8 horas. 200. Ninguém acreditou no Choquim. No dia? Será que tá bom? Então, se fosse no Canadá, que ainda vale um pouquinho menos, gente. É 4. $1 igual a R$4. Se for no americano, quanto que é o dia lá também nos Estados Unidos? Mais ou menos isso, né? Eles trabalham meio igual lá, de 18 a 25 dólares personal a hora. Então vai dar uns 250, 300 dólares por dia, equivalente a R$800. Mas vamos dizer que fosse o dia daqui do Brasil. Essa mulher tinha quantas moedas? Quantas dracmas, perdão? 10. E ela perdeu uma. A Bíblia diz que essa mulher tinha conseguido 10 dracmas, 10 dinheiro. E quando ela foi fazer a conta do seu dinheiro, estava faltando uma. Ela tinha perdido uma dracma. Tinha perdido um dinheiro. E aí ela começa a procurar esse dinheiro. Por que ela começa a procurar dinheiro? Deixa eu perguntar aqui para esse. Aqui tem cara de rico, né? Já perdeu 5 centavos? 10 centavos assim? Foi atrás dos 5 centavos? E achou? Não achou? Largou mão. Já perdeu 10ão? Já? Procurou ou não? Sim, com mais vontade. Com mais vontade. Se você perdesse 50ão, qual que era a intensidade que você ia procurar? Mesmo dos 5 centavos? 100 pila. A maior moeda brasileira é 200? Papel, né? Não se usa mais, né? Agora eu fui ali atrás tentar trocar um dinheiro. Ninguém mais tem dinheiro, muito mais menos jovem, né? Mas achei, tinha uma jovem lá em cima, que não vou contar, que está cheia do dinheiro. Se abaixaram lá, né? E é uma boa candidata para os que estão solteiros aí. E aí, com qual intensidade você procuraria 5 centavos? Geralmente, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa injusta. Não sei se com a tia Karen já aconteceu. Já achou dinheiro, Karen, algum dia? Achou um dinheiro que você pode pegar e dizer, levar embora? Na rua? Achou? Lembra o valor? Não. Uma moedinha. Uma companheira minha. Gente, eu nunca achei dinheiro. Uma vez tinha uma moedinha assim no sinal, ia passar, sinal, sabe, tinha uma moedinha. Eu pensei, é um dinheiro. Peguei, arrastei, pois a bendita ficou colada e não saiu. 5 centavos. É aquele perdeu, porque ele falou que perdeu 5 centavos. Mas tem gente que já achou, né? 100ão, 200ão, 300ão, sei lá. E aí, quando você perde um dinheiro, 5 centavos, você não vai procurar, mas de jeito nenhum com a mesma intensidade que você perdeu 50ão. Tem gente que fica maluco quando perde 50ão, até achar, não é assim? Quem foi esses dias que me contou que o cachorro comeu a carteira e comeu todo o dinheiro? Esses pets maravilhosos. Quem foi que me disse? Tinha acho que 200 pila. E o cachorro comeu. Tá esperando o cachorro defecar até agora. Diz que apertou o cachorro assim para sair. Falei, espere. Porque 200ão valia. O Piá foi correndo, comprou um lactopurga para expurgar de uma vez, o cachorro eliminar, né? Queria o dinheiro de volta. Mas essa mulher tinha perdido uma dracma e ela tinha 10. E o que chama atenção é que ela não continuou o projeto da vida dela. Ela não foi para frente. Ela não foi fazer as compras dela só com as 9. Ela foi atrás da dracma que ela tinha perdido, porque para ela valia muito. Ela tinha ganhado, ela tinha trabalhado um dia.
Ela era trabalhadora. Ela perdeu. Cadê? Não foi só um dinheiro que eu perdi, só uma moeda. Ela perdeu 8 horas. Ela perdeu um tempo. Ela perdeu um dia que ela deixou seu filho, sua filha na casa. Ela perdeu de cuidar do esposo. Ela perdeu o tempo de lavar as roupas, arrumar a casa. É isso que ela perdeu, e ela estava atrás disso. E eu quero falar nessa noite sobre as dracmas que você tem perdido. Quantas dracmas você perdeu? Há dracmas perdidas na sua vida? Há alguma dracma que você perdeu? Mas qual que é o problema? É que muitos de nós também perdemos dracmas, mas não valorizamos mais o nosso tempo, não valorizamos mais aquilo que Deus nos deu. E você não pode ser um jovem assim. Você não pode ser um adolescente assim. Diga assim, olha para alguém que está do seu lado, diga assim: você tem dracmas? Pergunte para ele. Talvez você não saiba o que é uma dracma, então eu vou lhe ajudar. A dracma não é o dinheiro que Deus te deu, também. Mas existe uma dracma chamada tempo. Existe uma dracma na nossa vida chamada tempo. E às vezes muitos de nós perdemos uma dracma, perdemos o tempo. Perdemos muito tempo e não sabemos quanto vale. O tempo, já ouviram aquele ditado? Não é do tempo de vocês, nem do meu, mas eu escutei e li em algum livro. Tempo é dinheiro, que os antigos diziam. Tempo é dinheiro. Vocês acreditam nisso? Talvez vocês não. Mas quer ver uma pesquisa? Tem 2 personal aqui. Contratem eles vão cobrar vocês por hora. Eu não vou perguntar aqui para não expor, porque de repente um vai fazer promoção maior que o outro, daí eu vou querer ficar com o mais barato. Eu acho que Ana tem cara de melhor profissional e mais barata. Esse aqui já tem cara de vigarista. Cobra caro. E eu vou dizer para vocês, eu contratei ele por 30 dias. Até hoje não deu jeito na minha barriga. É picareta. E me cobrou por hora. É hora aula que fala de vocês? Hora aula na academia. Quanto é por hora? Não precisa ser o de vocês, mas quanto hoje um personal varia de quanto? Como diz aquele rapaz que eu acompanho lá, quanto você... 50 a hora. Até quanto? E os mais caros, top aí que estão cobrando? 200? 120? 100? Por hora, para ele cuidar de você. Então você vai pagar por 1 hora 100zão. O tempo que Deus deu para nós vale. Tem gente que já não tem mais o tempo de vocês. Acreditam nisso ou não? Sim? A tia Karen, por exemplo, não tem mais o tempo de muitos de vocês. Aleluia. Tem uns mais velhos por ali. Não, hoje está mesclado, né? Hoje os 60 não vieram, né? O pessoal dos 50, 60 não vieram. Não tem mais o mesmo tempo. Pergunte para essas pessoas. Eles queriam ter o tempo de vocês com o entendimento de vocês. Eles falam assim. Os velhos estão para lá hoje, ó. Aqui, o seu Pedro está ali. Aí, existem outras dracmas que nós ganhamos de Deus, que nós recebemos, que nós conquistamos, mas que com o passar do tempo nós vamos perdendo. Por exemplo, no congresso nós tivemos aqui agora 3 noites, de muitas dracmas que foram entregues, muitas dracmas que vai fazer a diferença, muitas dracmas que vai lançar jovens para o futuro, para a vida, para o sucesso. E todos nós recebemos essas dracmas, mas com o passar do tempo, muitas vezes, alguns jovens vão perdendo essas dracmas. A palavra de Deus é outra dracma. Quem tem uma palavra aí na sua vida? Quem tem uma palavra de salvação aí, para salvação? Quem tem uma palavra para salvação? Meu Deus, os outros não têm? Vocês não são salvos? Vamos orar aqui com esse meio. Aqui tem bastante gente pagão aqui, ó. Só pagão aqui. Ora aqui, Karen, que esses pequenininhos que ninguém é salvo, não tem palavra. Eu vou dar uma palavra para vocês. Jesus disse, Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Se agarre nessa palavra, Alice, agora. Porque essa palavra é para salvação. Essa palavra está na tua vida? Os salvos, vamos falar com os salvos. Não adianta falar com os que não são salvos, né? Vamos falar com os salvos. Você tem essa palavra na tua vida? Ama-lhe. Tem? Você está salva? Jesus pode voltar hoje e você sobe. Aí atrás, tem gente com palavra para salvação? Ali. Lá nos terceira idade, na idade do meio ali. Não, ninguém me olha agora. Tem palavra aí para salvação? Você tem que ter. Essa é uma dracma que Deus entregou para você. Custou. Para alguém custou. Alguém trabalhou para você ser salvo. E nesse caso foi Jesus Cristo e você recebeu. Você perdeu essa dracma? Isso é um perigo se alguém perdeu a dracma da salvação. Outras dracmas que Deus coloca na nossa vida. Há vários jovens que ganharam de Deus um tempo atrás, que Deus ensinou você, e Deus te abençoou, Ele te deu uma dracma chamada oração. Quanto tempo de oração você tem? Quanto tempo você ora? Perceba que alguns jovens e alguns adolescentes, lá no começo, quando receberam a dracma, usavam a dracma, faziam o bom uso disso, mas com o passar do tempo perderam a dracma e não oraram, não oram mais. Você não pode perder a dracma chamada oração. Tem uma oração que é a oração no Espírito, que muitos jovens perderam. Por isso, esse jovem não ora mais. Tem uma outra dracma chamada meditação na palavra, que é o tempo que você investe, que você olha, que você medita, traz aquilo à tua memória de novo, vê se aquilo já está fazendo parte da sua vida, vê se aquilo já foi revelado para você. Essa é uma dracma que Deus entregou para você. Agora, existem várias outras dracmas. Me ajudem. Palavra é uma dracma, oração é outra dracma. O que mais? O tempo que nós falamos aqui é uma dracma. O que mais Deus entregou para você? O que mais você recebeu de Deus? Saúde é uma dracma. E você não pode perder essa. O que mais? Fé. Fé é uma dracma. Tem vários jovens que estão perdendo a sua fé. Como assim? Isso não pode. Acabamos de sair de um congresso chamado Fé. Descobrimos que a fé é o passaporte. Me deu um branco, não me deu nada. O que é mesmo? Fé é o passaporte para o futuro. Fé é o passaporte para o futuro. Castelo Branco. Isso muitas pessoas receberam. Muitos jovens receberam. A pergunta é: quanto tempo será que essa dracma vai estar sobre o comando, sobre a vida desse jovem? Muitos jovens perderam a fé. Muitos jovens perderam essa dracma, chamada fé. Qual outra dracma que nós recebemos de Deus? Fé, saúde, sabedoria. O que tem de jovem oreiudio? Mas oreiudo. Quem que é o jovem oreiudo? Vamos pegar algum exemplo para ver se vocês conhecem alguém. Eu acredito que os jovens oreiudos não estão aqui no nosso meio. Eles não chegaram aqui ainda. Porque quando eles chegarem aqui, Deus vai mudar as orelhas deles, Deus vai mudar a vida deles, e eles vão receber uma dracma. E não serão mais os oreiudos, burros, não é? Qual é o jovem que é oreiudo? Por exemplo, um jovem que não honra pai e mãe. Olha aí, ó. Esse jovem perdeu a dracma. Você corre um risco de viver muito pouco e de nunca prosperar a contento nessa vida. Então, quando você aprende no teu discipulado, com o discipulador, sobre honrar pai e mãe, esse discipulador, Deus na vida dele, está entregando para você uma dracma. Algo que tem muito valor. Outra, sabedoria, fé, saúde, dons são dracmas. Dons são dracmas que Deus entrega para jovens, para as pessoas. Mas há muitos jovens hoje que não usam, que não manifestam os dons. Por quê? Aleluia.
Pula, essa aí não ficou muito boa para mim. Vamos para frente. Liberdade, outra dracma. Tem um monte de jovem preso. Não só preso nas cadeias, preso nos vícios, presos nos jogos. Aleluia. Preso em o que mais? Em perca de tempo com coisas completamente que não edificam. Outra dracma, mais dracmas. O Espírito Santo, uma dracma. Prosperidade. Prosperidade. Quantos são os jovens, quantos são as pessoas que receberam do Senhor, conquistaram algo, mas que não, com o passar do tempo, vai perdendo a prosperidade, faz negócios ruins, um atrás do outro, e vai vendo a sua prosperidade ir embora. Vai vendo a prosperidade desaparecer. E assim nós poderíamos citar inúmeras dracmas, inúmeras coisas que Deus nos deu para você. Quantas meninas ganharam uma dracma de Deus chamada sabedoria, inteligência, e começa a usar de uma forma errada, ou não usar sua sabedoria, sua inteligência, e se enroscam em relacionamentos errados. Meninos, a mesma coisa. E aí quando percebe, aquilo já deu tudo errado, uma dracma perdida. E o que Deus está falando conosco, com você hoje, é que nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus te deu. Olha, alguém que está do seu lado, diga assim: Deus está dizendo que você precisa valorizar o que Ele te deu. Você precisa valorizar o que Deus te deu. Essa é uma dracma que Deus te deu. E olha que interessante, essa mulher trabalhava muito. Ela tinha 10 dracmas. Na conta que vocês fizeram, dava para fazer uma média, né? E ela se preocupa com isso. Ela diz: havia essa mulher que tinha 10 dracmas. Perdendo uma delas, ela começa a ter uma atitude. E o que Deus está falando conosco hoje é exatamente isso. A atitude que você tem que tomar para recuperar, para encontrar as dracmas que estão perdidas na tua vida. Para alguns aqui, quem sabe, a dracma que você perdeu é o teu tempo de comunhão com Deus, que você não ora mais. É o teu tempo de oração. Oração é uma dracma. Para outros aqui é o tempo de meditação, de busca, de atenção que você dá para a palavra. E você não tem mais esse tempo. Então essa dracma está aí na tua casa chamado você, chamado coração, chamado vida, perdida. Para outros aqui, existe uma dracma do relacionamento, aonde foi perdido. Então a pessoa está de um lado para o outro e não consegue se estabelecer, não consegue crescer. Por quê? Porque está perdido no meio. Mas essa dracma, ela tem muito valor. Quando nós paramos para perceber quanto custa o tempo, quanto custa o dinheiro, muitos adolescentes não sabem quanto custa o dinheiro. Ele vai valorizar isso só quando ele estiver trabalhando. Daí ele vai fazer a conta que para ele comprar um Nike, não sei quanto que tá, 300 pila, 400 pila, não faço a mínima ideia. Quantos dias de trabalho ele precisa? Quando ele só recebia do pai e mãe, eu quero Nike, eu quero isso, eu quero o relógio, quero a maçã, ele só pedia. Mas por que quando ele começa a trabalhar, por que quando ele começa a administrar o dinheiro, ele não compra Nike, não compra isso, não compra aquilo? Porque agora ele está sabendo quanto custa. Que para comprar um Nike de 450 pila, ele vai ter que trabalhar uma semana, dependendo do trabalho, né? Aí pela nota deles aqui, se for performance, vai ter que trabalhar 1, 2, 3, 4 dias e meio. Para os bons ainda, que foi sem pila. E aí, nós passamos a não valorizar, não entendemos
que aquilo que Deus nos deu tem muito valor. Ela começa a olhar e dizer: perdi, eu vou atrás disso. E ela começa a procurar. E a primeira coisa que ela faz para começar a encontrar a dracma, o que foi que ela fez primeiro? Tá lá ou não? Deixa eu ver. Tá ali nesse texto ainda. O que ela faz primeiro? Acendeu uma lâmpada, ou candeia, é lâmpada, aqui a lâmpada está melhor. Ela descobriu que ela estava caminhando e procurando a dracma no escuro. Ela precisava dar um jeito de iluminar, de fazer aquela sala ficar diferente, aquela casa ficar diferente. Ela precisava iluminar, ela precisava dar luz para ela poder encontrar. Ela acendeu a luz, não enxergou a dracma. Onde está? Arredou as coisas, não viu, não conseguia achar. E ela vai de um lado para o outro, de uma peça para outra. E ela está procurando a dracma que ela perdeu, que se perdeu. Segunda coisa que ela faz: vai atrás de uma vassoura. Vai atrás de uma vassoura. Aqui nós descobrimos e começamos a perceber, e começamos a ver, que essa mulher não só tinha perdido a dracma, mas ela estava procurando no escuro. Segundo, ela percebeu que a casa dela estava suja. Estava suja. Então ela vai atrás de uma vassoura e começa a varrer com todo cuidado a sujeira. Porque se tinha sujeira a ponto de esconder uma moeda, a casa estava bastante suja. E ela começa a procurar a sua dracma, porque aquilo tinha valor para ela. Aquilo era de muito valor. Ela sabia quanto custava. Ela sabia o quanto era. Ela varre a casa e procura atentamente. Sabe aquela história? Quando a mãe pede, sei lá, como é que é a vida de vocês agora? Varra a casa. Limpe a casa com cuidado. Não varra a casa só no meio. Antigamente se falava assim, que tinha gente que varria a casa só no meio. Ela começa a limpeza na casa dela atentamente, porque ela estava procurando algo que tinha valor. Nenhum de nós procura com dedicação 5 centavos, como ele falou. Como você procuraria algo cinquentão? Mas para ela tinha valor, ela sabia quanto valia, quanto tempo ela trabalhou. E ela começa a procurar. Por isso muitos de nós, quando perdemos o tempo da oração, a dracma da meditação, a dracma da palavra, a dracma da unção, existe uma dracma chamada unção, que é o poder de Deus, a capacidade de Deus para você fazer as coisas, que traz alegria, que você quer ir no sábado, que você vai fazer a obra, que você ajuda no congresso, que você ajuda no louvor, que você ajuda na igreja. Os jovens vão perdendo, alguns jovens vão perdendo aquilo. E eles nem se importam mais. E eles vão ficando desanimados. Olhe bem para perto de você. Veja essa cara desse jovem está assim, aquele jovem desanimado. Veja se ele está assim. Ou se ele está assim, ligado. Olhe para essa pessoa, veja se o cabelo dele está penteado, assim, penteado, bonito. Ou está desdeixado. Tem uns que não tem, aí é difícil, né? Não colaboram também. Olhe para essa pessoa, se ela está assim, ó, tipada assim, com roupa assim, né? Com o moletom do Trust ali, ó. Tem uma galera ali fazendo a campanha hoje. Tá com o moletom do Trust? Então veja, está tipado. Olha para ser uma menina que está perto de você. Olha assim, se os olhos estão assim, com aquele que faz ventilador assim, ó. Olha. Então ela está valorizada. Agora, olha se for uma menina, se está com os olhos cheios de remela nos olhos, do canto assim, ramelas. Então esse aí não está valorizando nada. Olhe perto de você se tem alguém assim, com shape assim. Tem com shape? Agora olhe perto de você se tem alguém meio rechanchudo. Não olhe, esse não dá, que dá crime. Não olhe para os gordos, para os fortes. Para os gordos não. Isso está mostrando o quanto essa pessoa se importa com ela mesma, o quanto ela vale.
se ela está limpa, se ela está suja, se ela está com o cabelo desse jeito assim, parece uma leoa, parece um leão, ou se está com o cabelo assim, como olha essas aqui que tem cabelo crespo, olha aqui, gente. Não. Está recriminando os pretos, cabelo preto? Então, nós começamos a olhar, às vezes encontramos alguns jovens, que eles estão assim, ó, Ana, daquele jeito, parecem uns velhos que estão tudo cheio de coisa. Não valoriza mais, não busca mais o tempo de oração, porque não sabe o quanto essa dracma vale. Porque o jovem que sabe quanto vale a dracma da oração, tem e mantém uma vida de oração. Sabe que quando começa a perder o tempo com outras coisas, com o joguinho, com as bets, dá pra falar as bets? As bets estão incriminadas lá no Senado agora. Com o jogo não sei do que. Quando começa a perder o tempo com... teve um tempo que era GTA, nem sei se existe mais isso, que é aquele jogo que mata as pessoas, mata a gente, aquilo lá. Quando começa a perder tempo com a Instagram, TikTok, esse jovem começa a perceber, ele volta, ele diz, espera aí, eu fiquei 2 horas, eu fiquei 3 horas, eu estou há 4 horas, eu estou perdendo a minha dracma. E ele volta imediatamente e começa a procurar, diligentemente, porque ele sabe quanto é importante a dracma da oração. Quando um jovem não se importa, que ele já faz 1 semana que ele não lê mais Bíblia, 2 semanas, 3, acho que 4 semanas não é possível que fique um mês um jovem assim, sem ter contato com a Escritura. Mas quando ele não se importa com isso, Bíblia é coisa de crente, Bíblia é coisa de velho, Bíblia é coisa de pastor. Não, quando esse jovem sabe o que é a palavra, o que significa a palavra, e ele percebe que está começando a perder o tempo da palavra, ele começa a procurar. Ele começa a procurar as ferramentas, ele acende a luz, depois pega uma vassoura e começa a procurar diligentemente. Qual dracma que você está se perdendo na tua vida? Qual é a dracma que você não dá mais bola? Tipo, estou indo. Tem dracmas que Deus entregou para meninas e para meninos que chama-se relacionamento. E daí tem a menina que ela não valoriza isso, não sabe quanto custa um relacionamento. Então o que ela diz? Pode ser esse da esquina ali que quer ser pobre a vida inteira, então namora aquele. Aí se agarra no pescoço daquele e anda para lá, para cá, daquele jeito. Não sabe quanto custa um relacionamento, não sabe o valor dessa dracma. Mas existem meninas que sabem o valor do relacionamento, o valor dessa dracma. Então ela ora pelo seu varão, então ela profetiza na vida dele, então ela busca, então ela espera, porque sabe que essa dracma tem muito valor. Não casa com qualquer um, e vice-versa. Tem a piazada aí que só estão interessados no momento, né? E que não está nem aí. Provérbio diz assim, que é melhor dormir com uma goteira na cabeça, o barulho de uma goteira, com uma goteira na cabeça, do que ter casado com uma mulher rixosa. Aleluia. Não valorize para você ver. Não valorize essa dracma para você ver quem é que vai chegar e vai começar a se aproximar de você. Se aproximar de você. Vão ser coisas e pessoas que não têm e que não valorizam a dracma que Deus deu para ela, chamada relacionamento. Deus está falando conosco hoje. É um alerta, essa palavra de hoje é um alerta. As dracmas que você tem recebido nesses dias, que você recebeu nesse congresso, que você recebeu ao longo da tua vida, que você está recebendo nos teus discipulados, são dracmas que têm muito valor, acredite. E quando você perceber que perdeu está começando a perder, vá atrás, faça como essa mulher. Acenda a luz. Como é que eu acendo a luz, pastor? Como é que eu acendo a luz? Trazendo a
Aplicação da palavra para nós hoje. Qualquer luz que precisa ser acesa ou acendida para você enxergar. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim: eu sou a luz do mundo, para que ninguém ande em trevas, para que ninguém se perca. Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando as coisas começarem a se perder na sua vida, ao seu redor, seja o teu tempo de oração, o teu relacionamento, teu tempo de palavra, seja a profecia que você recebeu, o teu chamado, não sei o que está começando a morrer, vai para diante do Senhor e peça uma palavra, e a luz vai ser acesa na tua vida. Mas vá atrás do teu ministério, vá atrás da tua dracma, vá atrás do que está começando a morrer, vá atrás do que não está muito bem, vá atrás do que está enfraquecendo, vá atrás, porque é muito danoso, muito ruim, vocês com essa idade, ignorarem coisas que daqui a uns anos, vocês vão ir atrás, mas vai ter muito mais entulho, muito mais sujeira, muito mais trevas, para que seja iluminado e você se encontre de volta. Tem meninas aqui que perderam a sua dracma, mas hoje Deus está falando para você, menina, moça, que Ele está acendendo uma lâmpada na tua vida. Não importa o que aconteceu até agora, tudo o que aconteceu até agora na tua vida, não importa para Deus, se você está disposta, assim como essa mulher, recuperar e encontrar a tua dracma. Vai dar certo o teu relacionamento. Vai dar certo o teu casamento, que você pode sonhar com casamento. Não é porque até agora as coisas deram tudo errada. Não é porque por tudo isso que você passou, desde quando você era criança e ainda adolescente, é que Deus não tem para você. Deus está recuperando, está te entregando hoje, vai te entregar hoje uma dracma, para que você possa considerar, ver, perceber o valor dessa dracma, o valor do que Deus te deu. Há um casamento abençoado para você. Deus tem te dado uma outra ferramenta para você varrer, tirar a sujeira, tirar as coisas do teu coração e encontrar de volta a dracma que Deus entregou para você. Deus entregou muitas dracmas para nós, muitas, não só 10, mas 10 já tem um valor grande. Eu perguntei quem que tinha aqui a dracma da salvação, a palavra da salvação. Alguns levantaram a mão. Cuide, mantenha, valorize isso, porque você sabe qual vai ser o preço para aqueles que perderem a dracma da salvação e forem condenados? Eu penso que vai ser muito alto, conforme a Escritura fala em Mateus 25, que são aqueles que vão ser lançados no inferno. Essa é uma dracma que você não pode colocar em risco, não pode deixar as sujeiras fazer com que ela desapareça da tua vida. Você está começando a caminhar com Cristo agora, então ande com Ele na intensidade, obedeça a Ele na intensidade, com intensidade. Há outros que estão aqui começando a prosperar. Eu vi jovens nesses últimos anos, excelentes jovens, e que receberam dracmas do Senhor e começaram a prosperar muito. Mas foi passando o tempo, e nem demorou muito tempo, alguns deles começaram a perder as suas dracmas, e não deram importância para isso. E muitos deles estão tendo que penar. Sabe o que é penar? Lutar, mas lutar mesmo. Porque a prosperidade, a dracma da prosperidade foi embora. Não consegue achar. Está difícil de achar novamente. Não vale a pena negociar. Tudo que Deus te deu tem valor. Me ajude a pregar, olha para essa pessoa e diga assim: o que Deus te deu tem muito valor. Por isso que ela foi procurar uma, mas ela tinha 9. Mas ela sabia que a 10ª moeda que ela tinha um valor agregado. Tudo que Deus te deu está carregado, gente, de muito valor. É muito importante. Você tem meninas
ou as meninas que são virgens aqui no nosso meio, essa é uma dracma que Deus entregou para você, está sobre você. Considere isso algo de muito valor. Você tem meninos na mesma condição, também considere isso de muito valor. Porque muitos casais vêm para nós atender no pastoreio, que receberam palavras como essa, lá na idade de vocês como essa, mas não valorizaram e se perdeu as dracmas. E aí eles vêm, uns de um casamento, dois, outros de terceiro casamento, carregados de traumas, de separação, de pensão para lá, de juiz para cá, de problemas não sei do que para lá, um rolo na vida. E não precisa você viver nada disso. Se você valorizar o que Deus te deu, quando começar a desaparecer da tua vida, procure diligentemente, procure com atenção, até encontrar. E hoje, o Senhor Deus está dando essa oportunidade para nós. Qual é a dracma que você perdeu? Eu perdi muitas dracmas na minha vida, ao longo da minha vida. Muitas. Quando veio a consciência, eu tive que ir atrás. Tive que recuperar. Umas deu para recuperar, eu achei. Outras, nunca mais. Outras nunca mais. Dependendo do que você faz, dependendo do que você se envolve, dependendo do que você articula, tem áreas, tem coisas que não tem mais o que fazer. Mas Deus está dando essa palavra para nós hoje, é porque há oportunidade para você guardar a tua dracma. E às vezes você pode estar olhando ali, né, dizendo, eu sou tão jovem, eu não tenho nada disso, né? Eu não tive toda essa vida, todas essas coisas. Ótimo, hoje você vai pedir para Deus te abençoar, te iluminar, para que você valorize, para que você veja o valor de cada dracma, de cada coisa que Deus te deu, para você não perder. Hoje nós estamos num caminho, fui hoje visitar um outro discipulado, né? Tenho ido em todos os discipulados, todos os sábados, um discipulado, né? Eu estava vendo a instrução de um dos discipulados, que é a mesma, parece que ele pegou o meu texto lá, foi quinta-feira, foi sexta e veio e aplicou lá no discipulado. Eu acho que aplicou mesmo, deve estar um gravador, né? Eu quero ver quem é que está lá gravando e mandando para ele. Mas o que a gente está restaurando? Eu fiquei pensando, quando eu fiquei escutando aquele discipulado, eu falei, meu Deus, é só fazer uma gravação e dar um play. Não precisa a gente vir aqui quinta, sexta, sábado. A gente está levando, procurando levar todos eles, André, não é isso? Todos eles a valorizarem e a buscarem de volta aquilo que perdeu. Vida de oração, jejum, meditação na palavra, adoração a Deus adoração e amor a Deus. Não deixe as coisas que Deus te deu desaparecerem, se perderem. Sabe o que é importante? É que tudo que Deus te deu está aí. Às vezes, para alguns, só está perdido. Está perdido no meio das tuas emoções. Está perdido no meio de um negócio chamado pecado, que é um entulho que fica e esconde muita coisa. Para outros, está aí, mas está perdido no meio das suas ideias, porque você que pensa desse jeito. Você quer fazer as coisas só do jeito que você pensa. Mas Deus instruiu a nós buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Você tem que mudar os teus pensamentos. São os teus pensamentos que estão fazendo as tuas dracmas não comprar o que pode comprar, não gerar o resultado que tem para você, porque ela está escondida no meio das tuas ideias. Ontem eu estava vendo, no final do meu discipulado, conversando com alguns jovens, o assunto era investimento. E eu estava vendo quanto as ideias, a informação, né, que as pessoas têm, influenciam nelas. Fiquei pensando depois, né? De pessoas que podiam estar muito mais à frente. Mas ninguém desfruta daquilo que não entende. Ninguém. Você tem que entender o que foi que Deus te deu. Deus chamou você para cá, te deu um ministério, menina? Valorize essa dracma. Deus quer te honrar. E um dia você vai estar recebendo tanta coisa na tua vida, se você levar a sério isso, que você não vai saber nem para onde que vem, nem de onde que veio.
Faz 4 dias eu recebi uma bênção. Nós recebemos uma bênção. E eu fiquei pensando, da onde que isso aqui produziu? Eu não me lembro de ter semeado. E Ele me fez voltar 32 anos atrás, mais ou menos. Me fez voltar no tempo. Eu não estou falando que é o meu tempo. E gente, como é que pode? Nessa época eu era bem jovenzinho. E cuidava, esse é do tempo do Michael, do retroprojetor da igreja. Pegou o retroprojetor, aquela luz que... Era parecido com esse aí, só que a gente que tinha que controlar, né? Esse era o meu serviço na igreja. Gente, eu não sabia que existem coisas que são de tão valor para Deus. E Deus considera de valor, porque Ele sabe. Não ignore, não jogue fora. Por isso que eu estou falando para ela, né? Trabalho nas mídias, está trabalhando aqui. Você só tem um pecado: se você me deixar feio e gordo nas mídias. Daí Deus não vai te recompensar. Mas é impossível, né? Eu sou magro e bonito, né? Obrigado, Max. O Max já tinha resolvido isso. Nessa noite, Deus está falando conosco. Olhe, primeiro, alerta: valorize o que Deus te deu. Segundo, tem dracma que está perdido aí na tua vida? Hoje nós vamos, o Espírito Santo de Deus está acendendo a luz e está entrando com uma vassoura, limpando diligentemente. E qual que é a tua parte nisso aí? Você é a casa. Deixe Deus fazer essa limpeza. Deixe Deus agir. E você vai encontrar de volta a tua dracma. E aquela dracma, pastor, que você falou que a gente perde, não tem mais o que, não tem o que fazer. Aquela lá, não tem o que fazer. Você destruiu tanto aquilo que sumiu, desapareceu. O que é que Deus vai fazer? Ele entrega uma dracma nova. Então, o que Deus está falando? Você tem alguém aqui no nosso meio que destruiu a dracma das finanças. Hoje você vai receber uma nova. Você tem alguém aqui no nosso meio que destruiu a dracma nos relacionamentos. Hoje o Senhor Deus vai te entregar de novo. Hoje o Senhor Deus vai arrancar, vai varrer lá daquele canto, porque é lá no canto que estava, não estava perdido no meio. Por isso precisou pegar uma vassoura. Hoje o Espírito de Deus vai tirar isso, arrancar do nosso coração, para que você volte a viver as grandes coisas de Deus. Você viu qual que foi o resultado? Quando nós encontramos a dracma perdida, ela foi, chamou as vizinhas, chamou as amigas e disse o quê? Vem aqui, vamos fazer uma festa, porque eu encontrei a dracma perdida. O contexto desse texto aí, gente, ele vem falando do justo que se arrepende. E aí fala que lá no céu os anjos se reúnem para fazer uma festa. Então hoje é noite de festa. Deixe Deus fazer a festa. Deixe os anjos fazer a festa. Ela disse isso, você não viu? Olha lá, olha lá, olha lá. E quando a encontra, verso 9. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, mata um frango e diz: alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu encontrei a minha moeda perdida. O dia que Deus começou a me restituir foi dia de alegria na minha vida. O dia que Deus começou a trazer o ministério de volta, a trazer a unção de volta que tinha ido embora, foi dia de alegria na minha vida, no meu ministério. O dia que Deus começou a entregar de volta, começou a mostrar de volta, fizemos uma festa. E tem festa que a gente está fazendo até hoje. E tem festa que a gente ainda vai fazer muito. Ela foi lá, matou um frango e falou: se alegre comigo. Recheou com farofa, fez carne do food trust. Está tudo ali, você está vendo isso? E disse: vamos comer. E aí ela diz: eu digo que da mesma forma que essa mulher, aqui Deus está falando, da mesma forma que essa mulher fez a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Se você está se arrependendo, você está dizendo assim: poxa, nossa, como eu joguei fora mesmo. Eu tinha milhares de dracmas e eu fui jogando fora. Hoje eu nem sei o que fazer, eu nem sei onde está mas eu nem sei onde que foi parar. Está empoeirado, está entulhado, está guardado, está num canto, está num quarto da bagunça. Eu não sei onde está. Você está no quarto da bagunça da tua vida, você está entulhado, você está na sujeira da tua vida, não importa. O que importa é que hoje, se você está entendendo isso, e se você encontrou a dracma, Deus vai começar a fazer festa com os anjos. E o que vai acontecer mais? As vizinhas, ou seja, os nossos irmãos, as pessoas, vão começar a fazer parte das coisas que Deus te entregou um dia, novamente. Não pare, não se entristeça. Hoje não é uma noite para se entristecer. Hoje é uma noite para olhar e ver: qual dracma eu perdi? É essa que Deus está me entregando, está me mostrando, está limpando, está santificando. Qual dracma você recebeu? Valorize o que Deus te deu. Aleluia. Vamos cantar alguma coisa? E depois eu, o André e a Karen, pode ser nós mesmos, vamos orar por vocês. Podem vir aqui comigo, vocês fiquem em pé todos que podem. Nós vamos deixar eles cantar só um pouquinho, depois nós depois nós vamos orar. Pode cantar. Deus Pai Todo-Poderoso, olha para o coração desse jovem, olha para o coração dessa jovem, Deus, e receba, meu Deus, o arrependimento. Quando ele está pedindo perdão por aquilo que fizemos com as coisas que o Senhor nos entregou. Deus, nos perdoa por não levarmos a sério o tempo. Deus, e damos o nosso tempo para tantas coisas no nosso dia. E olha, Deus, que nós temos muito tempo, mas gastamos muito dele com outras coisas e não valorizamos o Senhor. E fomos perdendo ao longo desse tempo, um dia, 2 dias, uma semana, outra semana, um mês, ano após anos, fomos perdendo a paixão, fomos perdendo tempo de oração, fomos deixando de lado, fomos abandonando as coisas de Deus e buscando só as coisas dessa terra. Muitos deles buscando coisas ruins, muitos buscando coisas que não têm valor algum, e fomos entulhando a nossa vida ao longo desse tempo de todas essas coisas, e hoje não conseguimos mais ver o teu agir, não temos mais vontade, não há mais aquela paixão, não há mais aquele amor, não há mais aquele jovem com vontade, com paixão para falar, para fazer as coisas do Senhor. Ah, Deus, nos perdoa nessa noite, Deus, e restaura, multiplica, Deus, restitui esse tempo perdido e mostra para esse jovem hoje onde está o real valor disso na vida dele. E aviva no nosso meio, levanta no nosso meio um tempo de avivamento, de jovens cheios, meu Deus, aqueles que não conseguem mais te adorar, meu Deus, tem muita coisa acontecendo, e jovens viajando durante o momento do louvor, jovens, Pai, alheios, porque não conseguem entender mais o momento da adoração. Isso não tem mais valor para ele, esse não tem mais valor para ela. Ah, Deus, aviva-nos mais uma vez, como diz a tua palavra. Deus, encontra no entulho do nosso coração, no entulho da nossa vida, dos nossos pensamentos, encontra, Deus, o espaço, arranca as coisas ruins, tira aquilo que não prospera, tira aquilo, Pai, que tem deixado esse jovem pobre, Deus, sem sabedoria, limitado nas suas coisas, nos seus pensamentos, e gera nesse lugar jovens visionários, jovens grandes, que cresçam ao longo desse ano, como essa palavra nos garantiu quando começamos aqui. Ah, Deus poderoso, restaura-nos, transforma-nos, cura aquele, meu Deus, que precisa do teu toque, que foi entulhando na vida o ódio por causa do abuso, por causa das coisas ruins que viveu quando ela era criança. Arranca esse mal, tira isso, entrega, meu Deus, agora uma nova vida para essa menina, uma nova vida para esse rapaz, para que ele possa saber que o Senhor é aquele que restitui e entrega de volta a dignidade para ele. Que ela seja
no futuro. Bom empresário, um bom ministro, uma boa mãe, um bom pai, no nome do Senhor Jesus Cristo que está vivo. Sim, Pai. Deus, em nome de Jesus. Deus, essa é a noite que o Senhor acendeu a luz na vida de cada um deles. E a luz do Cristo vivo está iluminando, Deus, a casa de cada um. E o Teu Espírito, Senhor, está passando a vassoura. Deus está passando a vassoura e removendo toda a sujeira. Deus, a sujeira, Deus, que entulharam, Deus, no coração. Ah, Pai, aquela dracma que se perdeu. Deus, aquele sentimento, Deus, que aquele pai e que aquela mãe colocou no coração dessa menina, Deus, no coração desse menino, que ele não seria ninguém. Deus, a dracma está sendo encontrada nessa noite. Deus, e o sonho que o Senhor colocou sobre o coração deles, o Senhor vai tornar visível, o Senhor vai tornar realidade, Pai, no nome de Jesus. Ah, Deus, aquela dracma, Deus, que caiu naquele cantinho, naquele cômodo. Deus, a dracma que se chama a paz. Deus, o Senhor está encontrando para ele e para ela nessa noite, está restituindo a paz dentro da casa. A paz, a paz. Deus, aquela falta de paz aonde um fala A, o outro entende B. O Senhor está alinhando, Deus, a comunicação entre os pais e os filhos nessa noite. Deus, alaramanai, decanta, laraba, suricanta, larararamanai. O Senhor está alinhando, o Senhor está encontrando a dracma do sistema emocional dessa menina, Pai. O Senhor está alinhando. Ah, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo. Deus, e o Senhor está tornando as emoções saudáveis, as emoções saradas, as emoções vitoriosas para a glória de Deus. Ah, decanta lá, basurianda lá, baramaná. Ah, Pai, Deus, nós sentimos a Tua graça. Deus, nós sentimos, Deus, o Senhor envolvendo, Deus, cada um dos Teus jovens. Deus, os sonhos, os projetos, Deus. Ah, o Senhor está alinhando, o Senhor está arrumando o tempo. O Senhor está encontrando a dracma da concentração da Tua palavra no meio dos Teus jovens. O Senhor está trazendo jovens concentrados, jovens alinhados com a Tua palavra, a dracma da oração, a dracma da meditação, a dracma, Senhor, que tem comunhão com o Teu Espírito. Ah, Jesus, muito obrigado, porque a casa está sendo limpa, Deus, e as moedas estão aparecendo. Deus, eu consigo ver o Teu Espírito, Deus, colocando na mão desse jovem, dessa jovem. Eu consigo ver, Senhor, o Senhor enchendo as mãos deles das moedinhas, das dracmas que foram perdidas nos cantos, nos cômodos da casa. Deus, eu consigo enxergar os sonhos sendo restabelecidos. Deus, aquele sonho, aquele projeto daquela faculdade que eles enterraram, o Senhor está entregando na mão. O Senhor está entregando na mão. Ah, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Ah, Pai, nós conseguimos enxergar. Deus, essa menina, essa mulher diz que não vai casar, mas o Senhor está entregando na mão dela um casamento feliz, um casamento abençoado. Deus, um esposo de caráter, um homem cheio do poder de Deus. Deus, e para esse homem o Senhor está entregando uma mulher sábia, uma mulher cheia do Teu Espírito, uma mulher companheira, uma mulher ideal, como diz a Tua palavra. Ah, Jesus, muito obrigado, porque eu consigo ver o Senhor devolvendo as dracmas que eles perderam, Pai. Deus, glória ao Teu nome. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse amor que nos
nos alinha novamente com o Teu propósito. Obrigado, Jesus, porque muitas vezes a gente perde ao longo do caminho, na nossa própria casa, aquilo de tão precioso que o Senhor tem nos confiado. Muito obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia que nos alcança nessa noite e que nos ajuda a perceber aquilo que fomos deixando ao longo do caminho. Obrigado, Jesus, por esse amor que nos é derramado nessa noite e que nos alinha o nosso coração com o Seu. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor que nos devolve aquilo que nós perdemos. Obrigado, Jesus, porque a Tua luz é acesa sobre os nossos corações nessa noite, e tudo aquilo que foi escondido ao longo do tempo, que nós fomos abandonando ao passar dos dias, o Senhor traz para fora com intensidade nessa noite. Obrigado, Jesus, por esse amor. Obrigado, Jesus, por essa graça derramada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o único que tem o poder de nos alinhar contigo. Senhor, quantas moedas, quantos dons, quantos presentes do céu, quantas coisas valiosas nós fomos abandonando ao longo dos tempos. Deus, quantas orações no secreto nós fomos deixando de lado. Deus, quantos momentos preciosos nós fomos trocando por momentos prazerosos, momentos passageiros, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa misericórdia que nos acorda nessa noite. Obrigado, Jesus, por essa misericórdia que varre o nosso coração e limpa, e limpa, e limpa de toda sujeira. Obrigado, Jesus, por essa misericórdia que está sendo derramada nesse lugar, que começa a trazer para fora tudo aquilo que estava escondido ao longo dos dias. Obrigado, Jesus, pela Tua transformação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o único que consegue trazer o pecador ao arrependimento genuíno. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o único que consegue nos alinhar com o Teu propósito. Obrigado, Jesus, porque a alegria invade o nosso ser nesse momento, porque sabemos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não só restitui tudo aquilo que nós perdemos ao longo dos tempos, mas também acrescenta coisas novas. Obrigado, Jesus, pelo Teu derramar de poder nesse lugar. Obrigado, Jesus, pelo Teu derramar de dons. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem alinhado as visões, o Senhor tem alinhado o propósito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está fazendo tudo novo de novo, tudo novo de novo, tudo novo de novo, tudo novo de novo, tudo novo de novo. Olha as moedas sendo derramadas nesse lugar. Olha a graça de Deus sendo derramada nesse lugar. Olha os dons sendo restituídos nesse lugar. Olha o chamado sendo alinhado nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tem um futuro de bênção e de paz nos aguardando logo ali. Obrigado, Jesus. Glórias nós te damos. E é por isso que nós nos alegramos nessa noite. Aleluia, 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 Jesus. Glórias ao Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão alegres? Olha o que o Senhor está fazendo. Olha o que o Senhor está fazendo. Aleluia, aleluia. Faça assim, ó, com as suas mãos, porque o Senhor está entregando tudo aquilo que você perdeu. O Senhor está trazendo
fazendo de novo, o novo sobre a tua vida. Olha o Senhor te entregando os dons. Olha o Senhor entregando o chamado que você tinha abandonado. Olha o Senhor entregando a vida de oração. Olha o Senhor entregando a prosperidade. Olha o Senhor entregando a tua faculdade. Olha o Senhor entregando o teu futuro. Olha o Senhor entregando a tua família. Veja, veja, veja o Senhor restituindo. Aleluias, 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 porque Ele faz muito